Olhe bem, preste atenção, nada na mão nessa também. Nós temos mágica para fazer, assim a vida não dá. Não. Não. Aí sai um espelho de água. Senhoras e senhores, com vocês, hoje no retiro que eu disse. Eu acho que vou embora. Salva de palmas, acho que vou salva de embora. palmas. Já valeu, já tá valendo. Caramba, velho, que louco. Olha aqui, vocês, os mais de 6 seguidores que nós 46 temos. agora com a chegada do Mais de Hans. 6 seguidores assistindo aqui hoje a presença de uma das maiores figuras da televisão brasileira e uma das pessoas mais agradáveis que eu também conheci na vida. Que prazer, irmão. Iluminado, amigo. Hans Salve, Donner. Hans! Cara. Não, Já viu demais. que o papo Então nós hoje vai temos ser bom. 6 aqui. E sabemos que nós tivemos uma fase em que nós tocamos 100 milhões de pessoas todos os dias. Verdade. Que privilégio de fazer numa época que a televisão era a única divertimento, era toda feita de uma qualidade extremo de conteúdo. Demais. E eu ainda podia colocar meus filhotes de design fazer a embalagem e assim tocar 100 milhões de pessoas todos os dias. Todos os dias. Nelson, inimaginável. Inimaginável. Que criador, designer, com sua equipe, poderia ter esse privilégio durante décadas? Numa época que só não existia o streaming. Verdade. Não existiu A gente assistiu Amazon. a televisão. Não. YouTube, nada. Nada. E eram produtos tão bem elaborados, não à toa a TV Globo, nós falamos da TV Globo, que é a nossa casa, é onde você se criou, onde você fez todas essas obras. Não dá para elencar todos os trabalhos que esse cara fez na televisão, de design, de apresentação, de coisas incríveis. Mas, Nelson, nós tivemos um piloto. Nós tivemos um piloto visionário que soubesse escolher textos, grandes escritores, colocar música do melhor possível e ainda enxergou que o design, aí faz a paralela do Steve Jobs, que juntou tecnologia e design e virou para gerações o Jesus Cristo. E o Boni, simplesmente, antes do Steve Jobs, sabia, se ele faz o produto bem feito, com talentos, chorrava de interpretação, de música, de tudo, com uma embalagem bem feita. A TV Globo se tornou a televisão mais sofisticada do mundo. É verdade. José Bonifácio de Oliveira, sobrinho, né? Sobrinho. Agora, o Hans, a gente fala disso, de a tecnologia, o futuro, etc. Mas eu reparo que você foi estudar design. Você era um garoto, você era muito jovem, quando você escolheu, porque também tem isso. Que coisa visionária era essa? Você não sabia que ia ter Brasil, que ia ter nada. Mas você escolheu, você podia ter escolhido arquitetura, medicina, etc. Você falou, quero ser. Você era um garoto, você nasceu na Alemanha, pois não, mas foi para Viena. Sim. E aí que você fez lá o seu curso De design de gráfico. Design gráfico. Mas como é que era isso? Sem Podia- computador na época. Zero. Design Computador gráfico. apareceu. Era design gráfico mesmo. Papel. De papel vegetal. Minha e- profissão, até hoje, design gráfico, faz o quê? Logotipos de empresas, faz capa de livro, faz outdoor, mas design que se abriu para mim, me arriscando, você falou, como é que você vai lá da Áustria, jovem, com 25 anos, exatos 50 anos atrás, estou comemorando agora o período que eu cheguei aqui, sem falar uma palavra português, sem conhecer ninguém, e só tendo visto uma revista na Alemanha que mostrava o nível de propaganda da DPZ, que foi já começar a ser reconhecido lá fora. E isso foi para mim a razão de Foi dizer... isso que te trouxe? Pois é. Agora imagina, É muito curioso pra gente. imagina, você que está com 25 anos, com uma carreira promissora, e você vai dizer para as pessoas, a tua mãe, tua avó, teu irmão, para os professores, os amigos, eu vou para o Brasil.
Aí o pessoal dizia, você é louco? Você E é era, louco. né? E era, né? 74. O pessoal já entendia que era Em mesmo. 74, isso? 1974? Em 1974, 74. eu comprei uma ida e volta de 20 dias. Sem falar uma palavra português Minha Nossa e sem Senhora. conhecer ninguém. E sem conhecer ninguém. Então eu só falava alemão e inglês. Em inglês. Essa foi a salvação, porque na hora que depois de 20, eu só tinha 20 dias, Nelson. Como é que Deus é tão generoso? Imagina, Olha você isso, que chega aqui, curiosidade, velho. você chega aqui Vai. num país tão diferente. Eu esquiava nas montanhas de 3.000 metros de altura, quase virei esquiador profissional. Com 17 anos eu tinha que decidir se eu ia esquiar a vida toda ou me tornar designer. Imagina se eu tivesse escolhido esquiar. Esquiar. Eu estaria com vocês aqui? Eu teria vivido 50 anos inimagináveis. 50 anos está completando, completou agora esse ano. Esse ano 74, eu cheguei em 74, dia 20 de março de 1974. Eu saí do avião, ainda o avião nem chegava direto de Zurique para cá. Ele pousou em Dakar, Senegal. Aí eu saí primeira vez na meia-noite com um bafo de calor. Eu falei, meu Deus, para onde eu estou indo? O calor E senegalês veio para cá, ficou pior, Rio de Janeiro. Daí abasteceu para chegar no Rio. Olha. E no Galeão, aquela onde hoje nem está mais, hoje é a área militar. área militar. Eu me lembro que eu desci a escada, eu falei, ih caramba, esse é meu lugar. Sentiu isso? Você sentiu Senti, isso? foi uma coisa impressionante. E não podia imaginar que durante 20 dias, por onde mostrava meu trabalho nas agências, eu escutava dizer, uau, você é um gênio. Nunca apareceu um designer igual a você. Aí eu olhava e falei, e o emprego? E como é que é o negócio? Veio do Rio E primeiro. o faz-me rir, o faz-me rir. Como é que é? Como é que tu... Ninguém te contratou? Ninguém me... Aí eu falei, que país é este? Todo mundo está tão empolgado, todo tão emocionado, Mas a coisa e não na é. hora H não fecha. E durante 20 dias eu vivi essa situação. Uau. Eu sabia que acaba meu tempo. Tempo. Tempo, É. tempo. Esse tempo. não cabe aqui, porque aí vai ser um papo muito longo. Vem cá. Senhora. E na hora que eu percebi que chegou a última hora, eu tinha que me preparar mentalmente que eu voltaria a encarar meus familiares, meus amigos, meus professores em Viena. Eles iriam encontrar comigo e dizer, não deu certo. É. Aquela que existe no mundo inteiro. claro. Torcida contra. É do ser humano. É verdade. É Mas Deus foi tão generoso que no último dia, na hora que esperei a última notícia da DPZ de São Paulo, isso aqui na Glória, eles tinham a agência aqui na Glória, do lado do lado onde era a Manchete. É, a manchete. Manchete. Decepcionado, recebi a notícia que não vou ser contratado. Me preparei para pegar avião e passar vexame de volta na Europa. Nessa hora, Stepan, eu entro no elevador. Você sabe quando você entra derrubado no elevador? E você entra assim, você olha no chão, é uma pessoa dentro de você e nem nota. E ele entrou, desceu no elevador comigo, eu olhava para teto e de repente entrou ele nos meus... Na No última foco. expectativa... No seu foco. Foco. E ele começou a falar inglês. Quem era? Arlindo de Castro, meu anjo da guarda. E esse foi a pessoa que é o único que eu encontrei nos 20 dias da cor do Brasil que falava inglês. Uau. E nessa hora ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, vou embora. Fui tão elogiado, ninguém me dá emprego. Ele falou, vamos tomar um cafezinho? E fomos tomar um cafezinho. Na esquina, lá naquela curva Que maravilha. da Rádio Globo. Na Rádio Globo, Rádio Globo. Rua do Russo. Rua do Russo. Rua do Russo. Rua do Russo. E tomamos um cafezinho e ele falou, deixa eu ver seu trabalho. Eu falei, Repete, por favor, o nome dele. Arlindo de Castro. Arlindo de Castro. Não está mais entre nós, mas isso é uma Sim. outra história. Inclusive, na hora que ele insistiu de eu mostrasse para ele o trabalho, ele estava cansado, 20 dias. Certo, olha o que eu certo, faço, é. olha o que eu faço. Você falou, pô. Ele falou, não desiste. Eu tenho um amigo que vai te ajudar. Eu falei, como? Meu avião vai embora. Ele falou, eu vou ligar para ele agora. Ele ligou para um amigo dele, fotógrafo, muito famoso, David Drew Zink. David Ziegler? David Zink,
que tinha um estúdio na esquina da Lopes Quintas com o Jardim Botânico. 250 metros Pessoa distante maravilhosa, da Globo. Davidzinho. 250 metros a pé da Globo. E quando ele me botou na frente dele, ele viu a primeira página e ele perguntou, isso é seu trabalho? Eu falei, é. Ele falou, você vai ter o melhor emprego da América do Sul. Eu falei, pô, depois de 20 dias elogios... Que isso? De elogios e tal. Mais uma mentirosa dessa não dá. Caraca. E ele fechou, Stepan, me pegou pelo braço, subiu a Rua Formartius, passamos por Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes, do Walter Clark. Carros importados eram proibidos. Era raro. E me colocou dando um beijo na secretária do Walter Clark, do homem mais poderoso na época, maior salário do mundo. Do mundo ele recebia. Ele almoçava, pegava avião para almoçar em Paris, a Concorde. Caramba. Eu estava na frente desse Walter cara. Clark Bueno. Walter Clark Bueno. Bonitão. Tinha tudo que ser humano pode ter. E ele simplesmente escutou do Davidson dizer, dá uma olhada nesse trabalho. E ele abriu, viu vários desenhos meus 3D, do degradê 3D. da camisa, porque meu design em Viena era tudo volume. Eu era fascinado pela bola. Positivo. Nelson, eu desenhava bola sem parar. E todo mundo nos 5 anos da escola falou, você é louco, você só desenha bola? Eu falei, a forma mais perfeita. Olha que coisa de Deus isso. Porque Ela é degradê, ela é claro, escuro. depois... E eu vim de degradê hoje em homenagem a você. Eu vi o degradê em homenagem a você. Eu vou estar com o Rasdor. Esse roteiro não existe. Esse roteiro não existe. É Deus. Aí você pega a TV Globo e você fez o símbolo, porque a gente tinha aquele globinho da TV Globo, não sei o quê. Ele fez o símbolo que era, sobretudo, a lente da câmera. Mentira. Não era aquilo? Não. Precisa ter um quadrado Isso inventaram dentro. depois. Foi inventado depois? Vem cá, falar. vem cá, Porque vem se cá, você vem cá, olhar vem pra cá, dentro vem da- cá. Não. Se o cara na minha frente fala, ele poderia fazer um estudo de uma nova marca. Você Quem falou, Walter? Walter. Ele falou, ele pode E fazer o avião ia estudo. embora, à noite. Sim, sim. Eu tinha que sair do país. Eu era turista. Claro. Então, simplesmente, eles chamaram uma figura contratado para fazer as aberturas, vinhetas, na época, terceirizado, como hoje todas as televisões têm equipes fora, e se formulou um contrato que era um salário maravilhoso, 5 vezes mais alto que qualquer designer da minha categoria na Europa, que estava rindo de mim. Aham. E com isso na mão, eu sentei no avião, peguei o guardanapo da Swissair e desenhei a marca na mesma hora. Porque, como eu sempre desenhava bolas, você vê, Globo é uma bola. Globo. Recorta uma tela de televisão e bota a bola dentro. E tudo com beleza, com volume. Claro. Nasceu no dia 10 de abril de 1974, dentro do avião, saindo da minha experiência Brasil, a marca da Globo. A marca da Globo. Agora imagina quando eu voltei para lá e dizer, gente, eu consegui um emprego maravilhoso e já está garantido o salário, Rio de trabalho na Janeiro, a televisão. cidade mais linda do mundo. Ah, meu Deus do céu. Aí eu levei esse contrato para a embaixada em Viena, para carimbar. Eu não podia voltar sem Sem, legalização Claro. oficial. Você viu a loucura que está hoje o mundo, os povos se deslocando e sendo expulsos, etc, etc. Verdade. Imigração, não sei o quê. O embaixador em Viena, que viu meu contrato, ele falou, esse contrato é falso. Eu falei, como? Eu falei, pô, eu encontrei com o dono da televisão. Ele estava do lado quando isso foi assinado. E ele falou, não adianta, com isso aqui você não vai ser liberado. Só que eu contava para meus amigos e todo mundo, dizia que maravilha que conquistei. E as pessoas encontraram comigo. Eu falei, deixa comigo, eu vou mandar uma carta para ele, vou mandar para os meus amigos, eles vão me ajudar. Eu vou conseguir esse contrato real. E na hora que eu percebi que o Brasil virou as costas para mim, eu fiquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, gestação de um filho. Na rua, as pessoas diziam, você está aqui ainda? Você não tem um maravilhoso emprego lá do outro lado do Atlântico? Cadê o Brasil? Eu falei, não se preocupa, tudo vai dar certo. Deu problema lá.
Nunca mais, fora do Arlindo de Castro, nem David Zing, nem Walter Clark, nem o homem que me fez um contrato falso, nunca mais me responderam. Eu mandava para Walter Clark todo mês uma carta registrada, que saiu a notícia na Europa que Walter ficou o homem do ano. Ele era o destaque do país. Na Europa se falava dele. Eu mandava para ele, eu tinha endereço porque ele me deu o cartão. Aliás, o cartão que Walter Clark me deu tinha o logotipo da Globo, aquelas bolinhas, escrito Rede Globo. Eu falei, pô, mas a televisão se chama televisão, é uma Globo. Um globo terrestre, nasceu a marca. Quando cheguei na Europa, eu falei, o que está escrito aqui no cartão do Walter Clark? Rede Globo. Aí entrei no dicionário, na época não existia o Google, e estava escrito, rede de pescar, rede de deitar. Eu falei, meu Deus. Eu caí. No dicionário português. Pois. Olha que doido. Virou eu achando que caí na rede errada. Você caiu numa rede errada. Você não E sabia de que fato eu era caí na rede. Porque eu caí na rede de uma pessoa que tentou me afastar para sempre. Mas Que não foi Walter, foi uma pessoa que tinha uma empresa fornecendo as aberturas, a abertura da Gabriela. Então ele queria você fora do jogo. Óbvio, ele viu meu trabalho lá e Mas falou, esse olha. cara vai me ameaçar. Pois. E me colocou no gelo. Certo. Eu passando mentiroso durante 9 meses, Mas olha, rapaz. fazendo 5 marcas da Globo, invadia a televisão austríaca à noite para fazer as logotipos virar movimento. Eu era louco, Nelson. Eu acreditava que Deus me escolheu para ir para o Brasil. Eu era louco é muito bom, né? Eu Eu era louco. Como se ele hoje fosse normal. recebeu alta e tudo. Como se hoje ele não estivesse pirando o cabeção com toda essa tecnologia que a gente tem à disposição. Vem cá, mas que eu vou entrar nesse assunto depois. que Eu quero você saber faz? como é que tá a tua cabeça Vem cá, hoje. quando você faz, aí é estratosfera, tá? Aí é estratosfera. Vem cá, o que se faz quando você percebe que teu dinheiro está acabando e você não tem mais o dinheiro para comprar o bilhete para ir mais uma vez para o Brasil para mostrar que você tinha? Pô, que você tinha um contrato, que as coisas estavam ali, papo. A única pessoa que me respondeu foi Arlindo de Castro. Ok. Ele me ajudou, levou para Davidzinho. Ele não tinha, ele me escreveu e guardei as cartas. No livro da Globo está escrito a carta dele. Não desiste, Hans. E cada vez que agora entro nesses 50 graus do Brasil, ontem, hoje, eu me lembro, ele escreveu, volta, agora está chegando a época tropical do Brasil. Cada vez que eu entro nessa sopa de calor... Lembra da cara? Eu me lembro da frase dele. Agora, olha que coisa linda. No final, meu irmão me dava o dinheiro para comprar ida sem volta. Quando eu cheguei no Brasil, olha que coisa linda. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei, Deus, você é tão generoso. Me diz aonde eu tenho que bater a porta. Me diz se eu tenho que ir no David Zing, que está 250 metros distantes do Walter Clark, ou se eu vou tentar chegar no Walter Clark. Mas eu, como turista, gringo, sem falar a língua, nunca iria mais conseguir falar com o Walter Clark. E quando o táxi dobrou na Saturnino Brito, Saturnino. para aqui. Parei, subi a escada lá do estúdio do David Zin, ele rodeado de mulheres, tirando fotos dos modelos. Eu entrei nesse estúdio, Nelson, eu acho que eu estava de 5 milímetros de altura, com tanta vergonha. Mas quando ele virou e me viu, eu olhei para ele e falou, tá se lembrando de mim? Ele falou, sim. Eu falei, deixa eu te mostrar o que eu fiz nos últimos 9 meses na minha vida. Ele parou de tirar fotos, olhou página por página, eu escutei ele dizer, isso vai custar muito dinheiro a TV Globo. Foi estranho. Como é que vai custar muito dinheiro? Obviamente a marca da Globo é incalculável, é bilhões, que ela fez a TV Globo ganhar cara. Mas achei estranho, porque aí ele pegou o telefone e ligou para todos, Ibrahim Sued, Sósimo, todos, Carlos Swan, 3 jornais. Sósimo Barroso do Amaral. Jornal do Brasil, Jornal Ibrahim Globo Sued. e o Globo Jornal do Brasil, Última hora. Última Hora. Tinha coluna social. Aham. O que você acha que Walter Clark, a sociedade,
quando abre o jornal, vai logo para a coluna social. Claro. Sim, sim. Sabe o que ele mandou colocar? Nas 3 colunas. Eu guardei. O jovem, eu era totalmente desconhecido, O jovem o designer. jovem famoso designer Hans Donner chegou com a nova identidade visual da Globo. Eita, Olha! ele lançou. Olha! Deus é muito bom, rapaz! Uau! Na tela da TV no meio dele, pô! Caraca, isso ficou meio solado. Essa história é demais, Cara, Otávio. Então, quer dizer, é muita coisa, mudou é muita país, história. Nelson. E aí a história com o E- Boni, porque o Boni é muito Ah, importante, porque toda vez que a gente conversa, e a gente conversa bastante, às vezes não presentemente, mas falamos pelo telefone, porque às vezes é coisa de presença, né? Você tem aí internet, você tem aí... O Boni sempre aparece nas nossas histórias. E ele realmente não só foi um visionário, como também te deu suporte para você pirar nas aberturas de novelas e etc e tal. Praticamente tudo nos últimos 30, 40 anos você fez dentro da emissora, né? Aconteceu uma coisa incrível. Na hora que primeira vez encontrei com Boni, que eu não conheci, eu não sabia que Walter era a figura, mas quem fazia tudo era o Boni. programação. Gênio, maior gênio de Gênio, televisão gênio. de todos os tempos. Ele era capaz de jogar assim 20 capítulos de novela fora. Tá uma Se merda. não tá Joga fora. Só qualidade, Só máximo. qualidade. Vamos fazer de novo. Pronto, o fato que depois desse momento que Davidson abriu a porta, a curiosidade para o pessoal me chamar, Sim, porque aí nego falou, pô, eu fui chamado, olha que coisa. Aí tu já veio de essa outro coisa jeito. ali. Não, vem cá. O David era influencer. Ele era influencer. Ele conhecia Deus e o mundo. Todo mundo. E ele nunca me dizia quem eu iria encontrar. Ele me botava na frente do gol, mas não me falava, olha, esse cara tem poder. A seguinte cena, eu fazia filmezinhos dos logotipos em Viena. É. E eu tava com esse filme para mostrar. ok. E aí, onde se mostra um filmezinho, 16mm, num lugar de jornalismo, porque naquela época todas as notícias de 16 jornalismo milímetros, era câmera de era cinema. Pronto. o projetor só tinha- Moviola, no o pessoal moviola. cortava, ok? E aí não. criativo, caralho. E era onde era? Era a salinha do lado dos estúdios do Jornal Nacional. Lembra aquele corredor? Lembro. Ai, quando me foi levado para, meu Deus, que formigueiro aqui, onde eu me meti? Oh, que loucura isso aqui. E na hora que entrou o cara montando o meu filmezinho, entra na sala pequenininha um homem, média estatura, guarda-costas de 2 metros do lado, Oxe, gente. que Boni, a tropa, e se tumultuaram naquela salinha, mas eu não sabia quem era Boni. Quem era Boni? E na hora que passou o filme, eu percebi a reação. Uau, não tem nada disso no Brasil. E eu falei, para fazer isso aqui, isso é muito caro, tem que ter uma máquina que custa muito dinheiro. E eu escuto o cara lá atrás dizer, how much is it? E eu falei, eu não tinha coragem. De Stepan, falar quanto a minha boca não me obedeceu, porque era $500 mil. Ok. Hoje seria 5 milhões, ou 2 milhões e meio de dólares. Valor de hoje, ok? E eu com 25 anos, hippie, querendo um emprego e não ser mandado embora do país, não tinha coragem. Tava na merda, porque, porra, tu já ficou 9 meses Não lá, tu sei, voltou, arriscou, zerado. deu um tiro, pá! Pastéis, eu me alimentava de Pastel e caldo de cana. Pronto. Para fazer uma ponte de sobrevivência. Eu passei isso. Claro, porra, isso Vem isso cá. é lindo. Na Isso é uma hora história que linda pro nosso eu espectador. escuto, na hora que eu escuto o cara com uma voz, Boni é uma metralhadora. Metralhadora. Ele falou assim, how much is it? Aí eu falei, é muito dinheiro. A segunda vez eu não consegui Segurar. Você falou. Você falou o valor, não? Não. Eu falei, it's too muito much. dinheiro. É demais. Na segunda vez. A terceira vez que ele puxou a marcha, ele falou, tell me how much is it. Aí eu olhei para o cara aqui atrás, o menor de todos, e olhei nos olhos dele e falei, $500 mil. Eu não sei como eu conseguia falar isso. Não sei hoje como eu tinha coragem de passar esse valor. Depois fizemos aberturas que custavam a abertura do Fantástico $1 milhão, $2 milhões. E era pouco porque projetou a Globo virar número 1 do mundo.
Minha Nossa Senhora. Essa hora, eu escuto esse homem, meu pai. Eu perdi meu pai quando eu tinha 2 anos. Meu pai morreu com 32 anos, fumando 100 cigarros por dia. Puta merda. Morreu com 32 anos. Nossa. Minha mãe me criou junto com meu irmão, a minha irmã. História linda, maravilhosa, que não cabe aqui. Linda. Mas na hora que eu olhei esse cara nos olhos, eu falei, esse é meu pai. Esse está enxergando longe. 1 mês depois, estava a máquina aqui, a melhor máquina do mundo, estava se iniciando a decolagem. E daquele momento adiante, Nelson, eu ganhei asas para voar, eu podia escolher a máquina mais fantástica de computação gráfica nascendo no Centro de Ciência de Nova York, 1 ano depois em Silicon Valley, em Palo Alto, onde está a Apple, e virei o homem da maior liberdade criativa e financeira do mundo. Isto aconteceu com Michelangelo, porque Michelangelo tinha um Papa. O Papa dizia, vai, pinta. Pinta, faz o que você quiser. Faz o que quiser. Te dou tinta o Boni e escada. era o cara que enxergou que a TV Globo precisava uma embalagem. E olha que coisa linda que eu vou contar para vocês agora. Não muito tempo atrás agora, antes que ele comemorou os 98, os 89, e livro e tudo, esses reencontros mágicos de vez em quando, ele se emocionou a lágrimas. Almoçando comigo, ele falou, Hans, se você não tivesse chegado, a minha obra não teria acontecido. Cacete. E mais, Porque é verdade, cara. Nelson, a ele TV me Globo perguntou- estava no... Coisa Ele tinha, complementar. ele não tinha roupa. ele não tinha Ele roupa. falou, eu tinha uma alicerce bem produzida, estruturada. Mas não tinha embalagem. Não tinha cara. Eles já estavam tentando tudo, assim, estavam tentando, inclusive nas aberturas de novela, eu me lembro que já foi uma novidade quando eles levaram o Rui de Oliveira, Sim, que para sim, fazer Helena, sim, que aí começou a fazer, Uau. fazia desenhos, que já era uma novidade fazer uma abertura, É. né? O Hans, eu sei que você também sempre foi um cara que criou muita sua equipe, suas Sim, equipes. maravilhosa. Eu lembro como era Nunes. Newton, Newton Nunes. Newton. Vem cá. Se Que Newton pessoa- Nunes, vem cá. Se Newton Nunes estava 10 anos sentado lá, antes que eu cheguei, nasceu em Varginha, mas não é um ET, ok? Ele simplesmente ficou 10 anos lá, fazendo cartão lisinhos, inserção e coisa assim. Ninguém imaginava que estava sentado um dos 5 maiores designers do mundo. Ele percebeu, quando eu entrei, eu percebi e falei, uau, esse é meu irmão. Esse Puta. cara, nós fizemos as coisas juntos no Deu Brasil, outra da vida, Itália, né, de pra to- ele também. Nossa, que, deu pô, outra vida pra ele. Você começa... Que é tudo coisa de Deus. Você vai Quando você para essa acomodando, coisa, você tudo- vai tudo ficando coisa nos de Deus. lugares, você acha que não vai mudar daquilo, você vai acomodando, sua criatividade vai abaixando. Vai. De repente chega alguém e que te joga Porque e demonstrou que, pô... Stepan, porque o Boni e Walter acharam que eu era gênio. É. Aquela Você coisa é. do Brasil apostando no que Você vem fala, de fora. O Boni, a gente, para fazer um parênteses, o Boni, eu digo que quando o Boni fez tudo, o Boni foi o primeiro cara que teve visão de falar assim, os astros da TV Globo não podem viver na merda. Os astros, Tarcísio, Glória, não sei o quê, tem que ter os melhores carros, tem que ter os melhores apartamentos, tem que ter... E uma coisa que eu digo, foi ele que fez o Roberto Carlos, em um certo sentido, ser isso que ele é até hoje, o rei, porque foi o Boni que chegou e falou assim, você não vai ficar agora de televisão em televisão pedindo para cantar música, não. Você só vai ter fazer um programa especial por ano aqui por ano aqui. E acabou. O Boni tem uma coisa... Desculpe, Fala. você acabou de falar do Newton. É. Essa maravilhosa figura, mineiro, calmo. Quando eu demais. explodi, quando eu estava Ele era galopando, teu equilíbrio, ele era ele totalmente meu segurava. equilíbrio. E ele me contou uma história maravilhosa. Ele conhecia tudo, ele conhecia Noite de Gala, Tudo. do pai Ele, pô, eu adorava ele. do Medina, e as coisas, Abraão programas, Medina. Abraão Medina. Ele me contou uma história que eu não acreditei. Ele me contava os bastidores que ele viveu enquanto ele era fundador, Vai, ele era vai. funcionário do Esse é um centro. programa que era para ficar meses aqui, essas pessoas Ele era, foram ele era encontrar. eu acho que o crachá dele era 112, coisa assim, tá? certo. Aliás, Roberto Marinho deu vitalice aposentadoria, coisa maravilhosa. Pra Ok. ele. Olha a história que ele me contou. Entre muitas. Ele falou, Hans, você não acredita.
Eu trabalhei com Abraão Medina, Abraão. fez aqueles visuais, primeira vez na cidade, Papai Noel, no túnel da entrada, etc, etc. Então essa é a história dele. Depois ele migrou para a Globo e a Globo não estava bem. E ele queria ir embora. E o Boni falou, não, segura, Newton, não vai dar certo. Acredita, eu vou te segurar. Ele me conta a seguinte história. Teatro Fênix, que Deus o tenha, porque era a glória, era Hollywood do Brasil, foi embora na hora que desmontaram, sabemos disso. Ele falou, Hans, eu estava lá no fundo, meio na produção, e eu acho que Alberto Loeffler, não sei o que. Carlos Alberto Loeffler. Olha, até o nome voltou. É o que gênio. é o cara que dirigiu. Certo. Aí eu falou, aí tava lá os músicos, os grandes nomes, não sei o quê. Aí o Newton me contou, aí chegou um cara meio mancando com uma guitarra embaixo do braço, lá atrás do estúdio, no palco, e implorando ao Loeffler, dizer, por favor, me deixa cantar. Por favor, me deixa cantar. E o Loeffler falou, não é para você. Caramba. É uma brasa. As histórias. É muita história. As histórias que depois você acompanha, Depois como você acompanha. ele virou o Globo, virou não sei o quê. Tem uma história do Boni que eu preciso jogar essa carta aqui, porque ela é muito emocionante. E já que a gente está falando disso, está fazendo esse resgate de memória, porque o nosso programa retira o que eu disse. Lembrando a você, caro espectador, para mais de 6 pessoas que nos acompanham, que aí, no QR Code, você pode fazer a sua doação para o retiro, ou então copia e cola lá da descrição do vídeo, e a gente agradece demais. Corta, Irmãos Coragem. O Boni passou a vida inteira dentro da TV Globo tentando criar o quê? A tal da rede. Porque a rede era o mais importante. Pô, você manda um material pro cara, vai levar um não sei quanto para chegar lá em Fortaleza, ele põe na televisão do jeito que ele é. Não, tem que ser assim. Tem que ser todo mundo igual, porque isso aqui é rede. Atenção para o top de 5 segundos. Jornal Nacional. Entrava. Aí entrava em rede. Ele queria a rede. Enquanto ele não teve a rede, sossegou. Qual foi, olha, eu fico até arrepiado, qual foi a primeira vez quando ele percebeu que ele falou, cara, eu acho que eu consegui fazer uma coisa. Tarcísio e Glória, Réveillon, eles foram passar o final do ano em Salvador. No dia 1º de janeiro tem a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, ali na Baía de Todos os Santos. E eles estavam numa escuna. O Boni com o Tarcísio e a Glória, eles foram na proa da coisa e foi seguindo. A escuna que estava do lado, as pessoas viram e falaram, lá o João Coragem. E aí começaram a cantar, irmão, é preciso coragem. Aí a música foi pegando de um barco para o outro. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E o Boni sentando aqui, as lágrimas escorrendo dele, ele olhando todos os barcos da procissão. Irmão, é preciso coragem. Puta que pariu, porra! Eu consegui, caralho, fazer uma rede, eu consegui estabelecer uma coisa Brasil. E até então a gente viveu essa loucura. E eu vou dizer pra vocês aqui só de raiva agora. Eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Olha, pra você ter uma ideia. Sessão da Tarde, Plantão da Globo, Vivo Gordo, TV Colosso, Show da Xuxa, Os Trapalhões, Chico City, Estados Unidos do Chico Anísio Show, Chico Total, Criança Esperança, Xuxa, Sítio do Pica-Pau Amarelo, TV Pirata, Dores para Maiores, Baixinho, Minha Nada Mole Vida, Jornal Nacional, Zorra Total! Porra, esse eu tive um dedo aí. Olha só, Locomotiva, Spark, Tititi, Deus nos acuda, Tieta, Rainha da Sucata, Meu Bem Querer, Meu Bem Meu Mal, Dono do Mundo, Salomé, Selva de Pedra, Anjo Mal, Mulher de Areia, Rock Santeiro, Vale Tudo, Meu Bem Querer, de novo, A Favorita, é raro aqui esse filho da puta, Caras e Boca, ou seja, porra! Fiquei cansado. Tá faltando. Cara, esse é o meu presente. Eu vou levar pra casa pra me lembrar de quantas loucuras que fizemos. Meu Deus, o cara fez de tudo, o cara, porra... E outra, a assinatura do carnaval, né, cara, que é essa coisa também forte pra caramba. E você acabou, inclusive, se casando com a Globeleza, não é? Um privilégio. Um privilégio.
que eu me lembro quando começava essas imagens, ia para o mundo, e de fato... Ia para o mundo? Não, vem cá, olha aqui. Não, imagina o pessoal lá não, agora vem cá. O pessoal estava me vendo 9 meses passar por mentiroso. Eles acharam que eu era mentiroso. Eu era palhaço. Vocês, durante 9 meses, encontrando com os teus amigos, dizer, conta outra história. Agora, vocês dois, que representam tanto essa empresa, como é que ela virou mundialmente conhecida? Sabe como? Como eu não queria, porque na Áustria e na Alemanha não tem horário político, não. Não tem mentiras daquele jeito. Na hora que eu falei para o Boni, passei vergonha. Passei por mentiroso. Durante meses, por causa das circunstâncias. Posso levar para a Áustria para mostrar para os meus amigos o que aconteceu no nosso casamento? Sabe o que ele fez? Ele falou, você não vai para a Áustria, não. Você vai para o Japão, você vai para a Alemanha, você vai para a Suíça, você vai para a Inglaterra, você vai para Nova York, você vai fazer a volta no mundo, presta atenção, e vai levar o que você está fazendo com a tua equipe aqui no Brasil. A TV Globo se tornou a número 1 do mundo. As críticas, as páginas, as revistas, os programas de televisão, Stepan, Nelson, eu tenho mais que 20 horas de tipo Globo Repórter da história de um louco que foi achar realizações inimagináveis num país que o mundo acha que é bananas e macacos e vira o quê? Vira uma isso. História que se espalhou no mundo. Eu fiquei mais conhecido na Europa. O carnaval, quando virei tema de uma escola de samba em São Paulo, na Mocidade Alegre, foi transmitido ao vivo para a Europa. Tá vendo? Primeiro gringo. E ainda peguei todas as aberturas mais destacadas. A Isadora saiu, cabeça dela, de um espelho de água. Cara, essa foi incrível, a Isadora saindo ali. Todos esses trabalhos transformei numa escola de samba. Eu desenhei 4.000 componentes. Meu Deus, que viagem. E tudo isto era a possibilidade de levar o Brasil a ser conhecido no mundo. Minto. A Globo ser conhecida no mundo. A Globo virou, eu tenho as matérias, eu me tornei, escrito assim, o designer mais invejado do mundo. E óbvio, claro. Porque todos estavam rindo de mim. Claro. Só na hora que aconteceu, eles queriam ter feito essa viagem. Fazer um pequeno corte aí no tempo para ver. Por exemplo, depois do design, toda essa parte técnica e de coisa, hoje domina na televisão. Você, hoje a gente está vivendo coisa, inteligência artificial. Agora a inteligência artificial para isso. Agora, duas coisas. Uma coisa que eu queria perguntar a você. Lá, eu tenho ouvido os boatos, assim, não é boato, mas alguma história aqui. No próprio Estados Unidos, em termos de cinema, as pessoas estão valorizando muito agora os efeitos especiais que são feitos artesanalmente. Porque é o déjà vu. Da computação gráfica você vai fazer o que você quiser. Não tem limite. Não tem limite. Isso. Agora, mas o real, para realizar... Vem cá. Você está acompanhando isso? É meio que um retrô. Lado humano, tem que voltar. Estão falando isso. Eu me lembro que nós fizemos, lembra que ela não está na lista aqui, o Tititi? Tititi. Aliás, quando mostrei essa abertura, tá, Tititi. Que era da Tesoura, não é isso não? Maravilhoso. Tinha um almoço maravilhoso na Globo com o Pierre Cardin. E eu mostrei para ele a abertura, ele ficou, imagina, briga de dois costureiros. Mas essa é outra história, não cabe aqui. Mas de fato, Tititi, você pega esse exemplo. Nós, deve ter sido 83, 84, fizemos aquelas agulhas costurando, tesouras cortando magicamente. Sozinha, e etc. Que louco, era tudo efeito especial, feito real, artesanal. As agulhas tinham esse tamanho, cada um era por imã puxado, é coisa de maluco. Mas, anos depois... Tudo gravado. Horas de gravação. A preparação, me lembro dessa cena das agulhas costurando, tá? Como era cada passada de cada agulha, ela tinha um fio de nylon
Já tinha buraco previsto para onde ela ir embora. Quando ela ir embora, já tinha outra pronto para dar continuidade. 7h30 para preparar uma cena só. Tá E vendo? aí vai direto. 7 horas para preparar uma cena. Ninguém sabe, Agora, ninguém faz ideia disso. Você tocou nesse assunto agora. Anos depois, eu já meio sendo afastado com a minha equipe. Hoje vende num shopping em Lisboa sorvete, outro é dublador de voz de cinema, outro virou tatuador. A minha equipe, eu tinha uma equipe, Nelson, que se eu comparo isso com futebol, essa coisa da constelação, quando as pessoas se encontram. Eu tinha uma equipe que eu comparo com a seleção de 58 do Brasil. Todos se entendiam. Só craque. Só craque. Mas as mais variadas direções. Uma é de design, outra é de computação, outra não sei de quê. Era espetacular. Se desmanchou na hora da saída do Boni, etc, etc. Não cabe aqui. Mas depois fizeram um remake do Tititi. E a galera que ficou, Sim, que eu verdade. já fui convidado a assistir só, para não fazer mais nada. Coisas de empresas. Na hora que fizeram as mesmas cenas em computação gráfica. Não chega nem perto. Não chega nem Porque os perto. pequenos defeitos, as coisas, elementos humanos que você percebe na imagem, faz a diferença. Fazem mega produções agora, eu vi em cinema, eles não fazem mais com computação gráfica, eles constroem cidades. Todo mundo Que loucura. faz. E como é que você está vendo? Tipo assim, é muito louco essa pergunta que eu vou fazer, porque ela é muito ampla, não é? Mas como é que você vê essa modernidade? O que você, enquanto um criador dessa natureza, se utiliza, se apropria desse lugar? Porque, imagina, você deve estar pirando, hoje em dia você faz prédios, não é verdade? Sabe, a sua criatividade você não para, você é um homem energético. Todas as vezes que a gente se encontra, toda vez que essa que energia que a gente está vendendo aqui. E como é que você está vivendo essa tecnologia e o quanto você acha isso positivo e dentro do seu mundo que você utiliza? Por exemplo, sei lá, inteligência artificial, como é que está teu momento agora? Deixa eu resumir numa segunda frase do Boni, ok? De fato, eu vivi o máximo que você pode imaginar de comunicação dentro de uma tela. Na hora que a Globo decidiu fazer a marca chapada, aquelas coisas todas que viram moda, a Microsoft fez a marca 2D, agora volta o 3D, mas a vida é assim, faz voltas. E de fato eu não consigo parar. Eu tenho, toda noite vem coisas assim como você falou, prédios. Mas uma das peças principais está no meu pulso. No seu relógio. É o design. Isso eu queria mostrar para vocês em casa. Vocês não vão ver agora. Não cabe tá aqui. Longe. Mas a gente pode, à medida em que você contar essa história, que é uma história que a mim me diz muito, e foi uma coisa que nos uniu muito, que eu encontrei com ele em Campinas. Eu olhei e falei, caraca, Viracopos, eu encontrei com ela e falei comigo, caralho, é o Hans Donner, velho. Ele vira pra mim e fala, Nelson! Pô, eu tava louco Sempre pra te encontrar. Aí eu fiz assim, eu dei um pequeno desmaio e voltei. Não, você é maravilhoso. Ele falou, cara, você tem um texto do Tempo que acabou viralizando e tudo, tem tudo a ver com o meu trabalho agora. Porque você desenvolveu um relógio que é uma das coisas mais bonitas em questão de coisa. Por favor, coloquem aí na imagem agora. Vai! E aí, Nicolau? Aliás, nessa hora, vira a conexão da dimensão de um visionário. Não sou eu. Eu sou um mero instrumento. Eu simplesmente só sirvo para fazer beleza, Quando a gente entende design, isso, tudo flui. A gente é instrumento. Só. Porra. É impossível. Alguém que fica saindo da Europa para transformar um país, influenciar o mundo inteiro, isso não é por acaso. Agora, isso tudo me leva a ter uma nova missão, que se nós éramos privilegiados de tocar 100 milhões de pessoas, eu diria a vinheta do Carnaval, nenhum brasileiro na auge de Globeleza não tinha visto.
É verdade. Então, Nem brasileiro. eram 200 milhões. Pelo menos. Ok? Então, Claro. isso é uma coisa que, aliás, eu vim agora com o motorista da Uber. Sim. Cara, foi um papo maravilhoso. Papo legal, é. Ele nasceu, ele sabia todo o trabalho, ele Olha. se lembrava das vinhetas, não sei o quê. Eu queria ficar quietinho para vir, porque você vai rolar um papo, um encontro com você, e segunda-feira vou estar em outra palestra, não sei o quê. Mas na hora que puxou a conversa foi tão incrível. Que bacana. Ele estava dizendo que ele viveu, ele nasceu em 73. 75, a marca da Globo começou a entrar no ar. É, ele cresceu. Cresceu com o teu trabalho, com a tua imagem. Quando o macaco abriu uma banana, Planeta dos Homens. Ah, meu 78. Deus! Como era o nome da Planeta dos Homens, Vilma Dias, Meu que Deus. saía de dentro da banana no planeta. Como é que chamava? Planeta dos Homens. Planeta dos Planeta Homens. dos Depois Homens. virou Planeta Viva dos- Gordo, depois brincava com o Jô Soares, com os políticos. Né? Que Infinito, maravilha, infinito. não é Mas vem cá. infinito, infinito. Mas vem cá. Se o Boni tem a grandeza de dizer que a obra dele não teria acontecido, Sim. e ele me pergunta, do jeito como você falou agora, Hans, o que você está fazendo? Eu te conheço. Eu falei, Boni, em 1986, 87, eu vinha com uma ideia de botar mais beleza no mundo, através dos relógios. E você me ajudou, Boni. Você colocou uma vinheta na televisão durante um ano que falava a Globo é você toda hora, tudo a ver. Já era meu design. Aí pintava o horário de verão. Mudança de horário. Mudança de horário. Botava meu design. As pessoas hoje olham para mim, eu já vi. Ah, sim, horário de verão. Ele foi o pai, não só para fazer todo o visual da TV Globo acontecer, com asas para voar que jamais alguém teve, e ainda com as frases de dizer, Hans, gasta. Eu só quero que seja o melhor do mundo. E se este homem é capaz de declarar que a obra dele não teria acontecido se não tivesse a embalagem, e eu atualizo ele sobre toda a minha luta de botar isso em cidades, espalhando em mega proporções, Sorocaba vai virar uma cidade de Time City. Com tudo isso espalhado, a modernidade vai se espalhar nas cidades e assim o Brasil vai marcar um golaço de novo. E o Boni vendo isso pincelado, ele falou, Hans, esquece tudo que você fez na vida. Esquece a marca da Globo. Esquece Fantástico. Esquece a Tieta. Esquece a Globeleza. Tieta. Esquece tudo que você fez na vida. A sua obra-prima, lembra? Ele falou a obra-prima dele não teria acontecido. A sua obra-prima está nascendo agora. E agora vocês dois, conseguem imaginar que vocês estão sentados na frente de um cara de 76 anos, que 38 anos não teve uma única noite que ele não acordou dizendo, eu tenho que dar isso para a humanidade. Isso não é meu. Eu não tenho o direito de ter só beleza, fluidez. E o que é mais, Pelo amor de assim, Deus. vamos dizer, além de, não é um relógio, é o que é? A palavra não é nem relógio. É uma porta para fazer as pessoas entender o valor do tempo na vida. É um visual que te afasta do tic-tac, ele te afasta do som de estresse, e te afasta do telefone celular que devora toda a humanidade. Come tudo. Não é o problema Trump. Não é o Putin que tem a maior bomba na mão. Sim, se eles erram, estamos mal. Está pairando. Aqui é uma maior bomba. Está a maior arma que o homem conseguiu Destrutiva. inventar se chama celular. Ele Perigosa. ele entra sem defesa. Eu vejo as pessoas, você não tem mais ninguém nem olhando, nem falando um com o outro. Não. É totalmente dominado Dominado. e o tempo ser devorado. Agora vamos voltar para toda essa minha viagem de 38 anos, que óbvio tinha que ter inspirações além do visual do tempo. Quando você vai pensar em mitologia grega, Nelson, quem é Cronos, meu Deus? Cronos representa o quê? Tempo. A quantidade, o tic-tac. O que o Cronos fez? Ele devorou todos os filhos. Essa turma que está andando aqui,
É parte. Ele está devorando agora a humanidade. Por quê? Porque do jeito como esse troço veio e como esse tic-tac, esse estresse, depressão, faz a humanidade ficar dependente, doente. E que mais? Óbvio que eu tinha que acordar para coisas que me dão ajuda para percorrer 38 anos. Óbvio que eu tinha que gerar filhos. Se eu conto as histórias que eu vivi nos últimos anos com os meus filhos, que eu gerei com 55 anos, primeiro filho. Se eu teria tempo e visuais, meu sonho é que um dia vai existir a tecnologia que eu falo, mas as pessoas veem as imagens. Ah, entendi. Se você fala e a pessoa vê imagem. Óbvio, eu tenho que preparar palestras, saber, essa imagem, para alguém acreditar que isso aconteceu comigo, eu tenho que ter uma imagem. Eu não posso contar que o presidente de Singapura, eu fazendo uma exposição do outro lado do mundo, um país 20 anos na frente do resto do mundo, não é do Brasil, da Alemanha também, que viu meu design e falou, me ajuda, eu preciso um ícone. Eu preciso que o mundo saiba que nós somos 20 anos na frente do mundo. E eu tenho a foto dele com o meu relógio que ele queria tirar do meu pulso, dizendo, me dá seu relógio. Eu falei, não, porque está no Museu de Chicago, está no Museu de Viena. Olha que e doideira. pertence aos meus filhos. Ele falou, mas bola uma coisa para o mundo saber que nós existimos. Esses projetos que estão me fazendo, bom me dizer, esquece tudo que você fez na vida. Isso entra na arquitetura, isso entra em móveis, isso... Alguém que é criativo, que tem esse dom e viveu durante décadas do lado de um mecena, obviamente eu não encontrei mais um mecena. Óbvio que fui lá para Brasília tirar fotos com presidente, governadores e prefeitos e ninguém me enxergou o potencial. E o que houve em Goiânia? Que em Goiânia teve alguma coisa agora que te deu uma... Não, minha terra. A tua terra? É, eu sou goiano. Já está um prédio lá de... Um prédio. Sim, mas por quê? Eu fiz uma palestra e nas minhas palestras eu conto os meus sonhos. Claro. E lá mostrei como em 1995, olha aqui, 30 anos atrás, essa história é incrível. Botafogo era campeão brasileiro. Botafogo. E eu estou fazendo o visual do Botafogo, sabia? Hã? Está fazendo o visual do Botafogo? Você tem noção que está pintando? Teu time vai ter... Isso, rapaz. O presidente, o Durcésio, é uma figura maravilhosa. Ele me deu um beijo quando ele viu que eu estava... Aqui no meu telefone, depois eu te mostro. Me mostra. É um design totalmente dentro do meu estilo, para futebol. Eita porra! Relógio. Ei, pô! Mas arruma um treinador também, tá? Tá bom. Caçapa! Maravilha! Caçapa está chegando. Vem cá, isso é demais, ele é botafoguense. Isso é demais. Porra, Vem cá. botafoguense. Não, Falar disso, hoje quero fazer aqui, a gente está gravando, né? Vai Sim. passar numa quinta-feira qualquer, mas, porém, todavia, contudo, hoje, especificamente dia 15, né, de fevereiro, fazer uma homenagem, já que o Hans está aqui, falando de Botafogo, o meu querido amigo, que daqui a pouco vai estar sendo cremado, que é o Cacá Diegues, um irmão, né, um diretor Puxa querido, vida, com quem foi-se embora. eu tive a alegria de trabalhar imensamente, que tinha também um carinho muito grande pela imagem, pelo tempo, sim. tudo isso que nós estamos falando aqui. E eu tive a honra de trabalhar com ele durante vários filmes, a gente fez juntos. Eu gostava muito, é um homem muito gentil e incentivador de tudo. Ele tem muita história com ele que Deus... Tá aqui. Que Deus Tá aqui. Que Deus o Tá aqui. Deus o Você tá tenha, colocando Deus o ele. acompanhe. Tá dando bye-bye Brasil. Era um gentleman. Bye bye, Tá Brasil. dando um bye-bye Brasil. Bye-bye. Muito Brasil, boa. Essa bye-bye Brasil, a última ficha caiu. Que boa lembrança, irmão. Obrigado. Incrível. A gente fazia essa homenagem. Como é que o Botafogo entrou aqui desse jeito? E aí o Botafogo entrou aqui rasgando, eu digo, pelo amor de Deus. Uma coisa que você falou aqui sobre essa questão, que quando você acorda e pensa que uma pessoa que fazia a mesma coisa, eu soube das documentações, quando o Salvador Dali, ele acordava, era a primeira coisa que ele falava, o que é que o Salvador Dali vai inventar hoje para encantar A humanidade. a humanidade? Mas é muito legal, Nelson, quando você cristaliza que tudo que aconteceu na minha vida foram degraus.
degraus para, se Deus quer, colocar colírio nos olhos da humanidade. Trazer beleza. Para colocar beleza. Se Dostoiévski formulou a frase que só beleza salvará o mundo, se tem salvação para a nossa terra, coitadinha, maltratado, na mão de poderosos, perigosos demais, quem sabe que, de fato, pode ainda a beleza fazer a diferença. E fará. E faz. Fará e faz. E Porque, fará. Por exemplo, quando tá tudo ruim, você olha para mim, eu sinto que por causa da minha beleza, Isso. seu Me olho transforma, brilha. o olho brilha. Brilha, é outra Ei, coisa. meu Deus do céu, fico É a emocionado. beleza do papai. Pura. ó. É a beleza do papai. Ô, corra linda. É a beleza. Não tinha um personagem que dizia assim, e bonitinho. Bonitinho, era bonitinho. Tinha um Era outro do beleza, Chico era do Anísio. Chico. É, Chico e o Anísio. beleza que E era tinha o Arilente, beleza. beleza. Que era uma figura. Olha, nós passamos, e esse programa tem essa natureza de fazer um resgate de memória, uma das coisas mais bacanas que a gente pode, hoje em dia, tipo, retribuir, não só ao retiro dos artistas, a essas pessoas que lá vivem, que tanto fizeram por nós. Falamos aqui de coisas incríveis, sobre, por exemplo, pandemia, que, puxa vida, durante a pandemia, o que nos salvou, em grande parte, foi essa possibilidade de você ter dentro da sua casa filmes, séries e coisas que a gente conseguia se entreter, se divertir, se emocionar. E essas pessoas que lá vivem no Retiro dos Artistas, muito fizeram por nós. Então, o barato do resgate de memória é isso aqui, da gente trazer coisas interessantíssimas e trazer um pouco da beleza e da arte, que a arte e a beleza salvam. Quantos estão hoje sobre esse cuidado, esse carinho de É uma vocês? pergunta boa. O quê? Quantas pessoas estão lá no Retiro? Estamos Quantas 53 hoje. 53. A variação é entre 50 e 60. Sim. É o máximo quando a gente atinge é 60 Certo, pessoas. certo. 55 é a média que tem. E, Hans, cada eu um- quero te falar também aqui, antes da gente caminhar para o final, eu sempre vi uma coisa muito interessante da relação entre o seu trabalho e o nosso, que era, eu diria que nós éramos pessoas que dávamos vida aos seus desenhos e você era a pessoa que desenhava a nossa vida, o que a gente verdade. estava fazendo. Então era um casamento, muito é necessário. complemento. Esse grande complementava. Sim. Não podia ser. Eu não faço. Hoje a gente pouco vê. Eu chamo. A prostituição seria uma palavra muito forte, mas tinha um termo que era muito usado quando você queria definir que alguém era um grande diretor de cinema. A coisa que você falava assim, fulano tem uma concepção de imagem muito linda. Que essa palavra concepção é quando você conceber, que é quase que você olhar e tinha uma imagem que você paria para o mundo, isso é a concepção. O que acontece hoje com a proliferação, que eu não quero chamar de prostituição, a proliferação da quantidade de imagens produzidas Perdeu o tempo o controle. todo, é muito difícil que alguma coisa hoje nos chame a atenção, que pode até te chamar a atenção por imposição, por barulho, por não sei o quê, mas assim, alguma coisa que te Leva, Que te encanta. leva. atenção e ao mesmo tempo tem algum significado para você por dentro. É difícil, por isso que eu ressalto que era muito bom, e era muito bom participar, foi uma honra participar de momentos em que havia essa integração muito bonita entre o visual, que a gente chama, né, da coisa, e a parte dramática. E era o da tempo arte todo, não era dramática. só na abertura de um produto, mas quando cortava para comercial, porque, como sempre disse o Boni, sem comercial não existe programa de rádio, de televisão, não existe cinema, não existe nada. A gente tem que vender um sabonete, uma pasta de lógico. dente, alguma coisa tem que vender. Então, quando ia para comercial, Tinha aí um entrava a cuidado. vinheta, aí voltava para comercial, É. tinha a vinheta da coisa E você com um sempre teve- detalhe aí, né? Quando ia para o comercial era um outro show, porque o que tinha de comercial bonito e É bem feito, verdade, é Por verdade. causa do fato que nós cuidamos tão bem da passagem, Ah. das aberturas, as agências tinham que se foram sentir obrigadas. obrigada a O Washington trazer Olivetti também, a Meu não veio, deixar cair.
Verdade verdadeira. Ela puxou Que o bacana. nível de estética. Poxa, senhoras e senhores, aqui das nababescas instalações do Multistúdio, aqui Muito no bom. Jacarepaguá, Parque Shopping, o Parque Shopping Jacarepaguá, não sei, da Multiplan. Precisamos pedir aí um cascalho pro seu Isaac Pérez. Ô, Isaac, E como eu é acho que que é? está aberto aqui para geral aí, tá? O nosso som está saindo. Senhoras e senhores, um bom sábado. O dia está lindo. E muito obrigado pela presença de Inclusive, você. com gelo aqui embaixo. Patinação Com no Não se gelo. esqueçam da patinação no gelo. Um pedaço da Áustria aqui. Quando eu frequentava patinei muito no gelo. Patinei mas muito no gelo. Era mais para pegar o gelo com o copo. Passava já pegando, botava o botava o uísque uísque e e vamos já. embora. Rasdone. Rasdone. É Rasdone. uma Muito honra ter obrigado. você aqui, uma honra muito imagina. grande. Você é uma das pessoas mais incríveis, importantes, ter uma importância Inteligentes, pro criativas, país, adoráveis. Não tem muito grande. adjetivo para E fechar. de uma simplicidade Gratidão. fora do comum. Gratidão. É isso que é. Nós somos muito gratos a você. Muito gratos. Também, eu adorei. Sobretudo por uma coisa que a gente fala e que a gente, você hoje está mais super ligado, que é a demonstração de generosidade da sua parte com a doação do seu tempo, de você estar aqui com a gente hoje, durante esses minutos. Tempo. Vem cá, você acredita que eu morava Tempo perto da rei. Globo para fechar? Olha como a minha vida é impressionante. Caetano Veloso era meu vizinho, na rua Peri, lá em cima. na Peri. Eu escutava Caetano compondo tempo. Olha. Isso dá para acreditar? É inacreditável. Quem faz esse roteiro, que todos nós estamos sendo roteirizados e não percebemos? Então vamos fechar com isso. És um senhor tão bonito, tens a cara do meu filho. Tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo. Quinta-feira que vem a gente está de volta. Raios!